Quando eu brigo com a nega, não me aperto, não. Vou pra gafieira, fecho o olho e passo a mão. Por quê? Gato quando está com fome, come até sabão. Gato quando está com fome, come até sabão. Comigo! Quando eu brigo com a nega, não me aperto, não. Vou pra gafieira, fecho o olho e passo a mão. Gato quando está com fome, come até sabão. Gato quando está com fome, come até sabão. Seja preta, seja branca, mesmo velha está bem. O que eu não quero é sair do baile sem levar alguém. Sou cartaz e estou por cima e não sou de brincadeira. Tenho meu anel de grau, sou bacharel de gafieira. Tenho meu anel de grau, sou bacharel de gafieira. Tenho meu anel de grau, sou bacharel de gafieira. Bom, se você prestou atenção na música, você já sabe quem a gente está recebendo aqui hoje no TJ Entrevista. Eu estou falando de Trio Gato com Fome. A gente está hoje aqui com Renato Enoch, com Cadu Ribeiro e com Gregory Andrés. Tudo bem com vocês? Ah, tudo bem. Tudo ótimo. Poxa, tudo obrigada por conceder essa entrevista aqui no TJ Entrevista. E é um prazer ter vocês, ainda mais a gente começando com esse som aí que deu nome ao trio, não é isso? Bacharel de Gafieira. Conta um pouquinho essa história pra gente. Vamos começar do começo. Exatamente. Bom, primeiro é um prazer pra gente participar do programa. O Trio Gato com Fome foi formado em 2006 e batizado, né, com ideia do Renato. Né? Essa já era uma música que, quando a gente se conheceu, nossas influências eram as mesmas, né? Então a gente teve essa afinidade musical, e uma das músicas que a gente já tocava era essa música, né, que se chama Bacharel de Gafieira, que na época a gente conhecia a música como Gato com Fome, uma música que o Germano Matias gravou, e quando a gente montou o trio não tinha né, a gente não tinha um nome ainda, o Renato sugeriu, mas por que não Gato com Fome? Né, além de essa expressão Gato com Fome, ela tem ela está muito relacionada a esse universo nosso do samba, o gato está muito ligado à malandragem e tal. Então a gente, na hora, já aceitou a sugestão e achou o nome super cabível, né, para a nossa música, para a nossa identidade. E além do gato ter muito essa ligação com a gente, né, porque a gente é bonito, então ele come... Faz sentido. Mas essa é uma brincadeira que a gente sempre faz, mas a origem veio dessa música, é Bacharel de Gafieira. Agora, vocês, o Trio Gato com Fome surgiu em Alphaville, né? A gente estava conversando nos bastidores. Como é que foi isso aí? Quando a gente conheceu o Renato na noite, né? Nas batucadas da vida, através de um amigo nosso. E o primeiro trabalho que a gente fez junto foi em Alphaville, num bar que chamava Deck Bar. E foi o primeiro lugar que a gente se apresentou junto. Era um outro conjunto, né? uma outra banda que a gente fazia parte. Mas foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de tocar junto. Aí a partir de então, estamos aí até hoje. Né? A gente ficou 1 ano e meio, né, com essa formação. Depois de 1 ano e meio, um dos integrantes viajou para fora do Brasil, o outro também se afastou. Ficamos só nós três. E a gente falou, poxa, e se a gente tentar só nós três? Né? O que será que acontece? E aí deu certo. Daí por até diante hoje. não pararam mais, né? Exatamente. Vocês já se apresentaram muitas vezes aqui em Alphaville, se apresentam com frequência em São Paulo, já fizeram turnês, a gente vai falar sobre isso ainda aqui no programa. Agora, vocês dois moram aqui ou você também mora aqui, Renato? Não, eu não moro aqui não. Eu moro em São Paulo mesmo. E vocês se conheceram em São Paulo e desde então você começou a frequentar Alphaville? Começou a viajar para cá. Comecei a vir para cá. Acho que eu tinha vindo para cá quando era muito criança, no aniversário do coleguinha que estudava na escola. Fora isso, nunca tinha vindo. Não, mas apesar que você tem familiares aqui em Santana de Parnaíba. Em Santana de Parnaíba eu tenho família. Eu já vinha desde criança, tenho familiares lá. Parte da família da minha avó é daqui, né?
E como que o samba surgiu então na vida de vocês três? Desde criança, desde pequeno, nas festinhas, como é que era? No nosso caso, amigos aqui, né, aqui de Alphaville, e os tios, o pai e os tios dele tocavam. Né? Então um tocava violão, outro tocava pandeiro, e a gente começou a aprender, principalmente os instrumentos de percussão, pandeiro, timba, a gente começou a aprender com eles e se juntava para batucar e cantar qualquer coisa. Podia ser qualquer música, até um hino de time de futebol, sabe? Aquelas coisas. E foi quando a gente começou a entrar nesse universo do samba, ouvindo o que tocava na rádio na época. E a partir daí a gente começou a ter esse interesse de buscar, né, de abrir esse baú da música brasileira e conhecer o que a gente, né, os grandes autores que a gente teve e tal. Então, com um trabalho assim de pesquisa mesmo, de garimpo, assim, para conhecer as músicas e até para trazer para o nosso repertório. O Renato teve um outro caminho, né, totalmente oposto do nosso, que ele pode falar, mas no final a gente acabou se encontrando no mesmo estágio, assim, então foi muito legal. Com os mesmos estilos. Agora, vocês dois são irmãos, né? Isso. O Cadu e o Gregory. E então, o que vocês ouviam? Você falou que começou a garimpar e tudo. A gente começava a batucar qualquer coisa, né? Qualquer música, assim, podia ser rock, sertanejo, o que estivesse tocando na rádio a gente ouvia e ficava tocando com um pandeiro e uma timba e um chocalho, sabe? Um ganzá. Mas a gente teve essa curiosidade de saber, poxa, de onde veio, né? Por que é assim? Então começamos a ouvir. E aí chegamos em Noel Rosa, Cartola, Dona Irã Barbosa, né, essa turma toda. E depois que a gente se familiarizou com esse universo todo, a gente sabia onde a gente estava pisando, a gente, dentro disso, depois que a gente, né, ao mesmo tempo que a gente estava conhecendo o Renato, a gente tinha essa vontade de, quando de estar tocando e estar se divertindo, né, trazendo coisas com irreverência, né, a coisa do bom humor. Que então, é muito do samba paulista, né? Que tem muito do samba paulista, exatamente. As referências eram o Germano Matias, a Dona Irã Barbosa, os próprios Demônios da Garoa, Moreira da Silva. Então essa turma assim que a gente foi prestando atenção, ouvindo. A gente teve a oportunidade de conhecer muitos deles, né? Os Demônios, o Germano, até tocar, inclusive. Exatamente, o Oswaldinho da Cuíca, que é nosso padrinho, né? Acabou batizando o trio. Então, aprendendo muito com eles e legal é ter esse feedback de saber que a gente está trilhando o caminho certo, sabe? Então, pra gente isso é muito importante. Mas e você, Renato? Conta pra gente, como é que você caiu no samba? Desde criança eu sempre escutei música brasileira de qualidade em casa, por conta dos meus pais. Muito embora eu tenha tocado diversos estilos musicais, né? Como as coisas bem pesadas de rock and roll. Mas, rock and roll, e de repente foi surpreendido? Não, acho que na verdade foi difícil falar, mas eu fui sempre pesquisando coisas, né, mais legais e mais difíceis de serem executadas, né? Até mesmo dentro do rock and roll. E quando eu estava numa fase de escutar rock progressivo, de tocar rock progressivo, essas ondas, eu comecei a me interessar. Eu ouvi aquele arranjo, na verdade, do Construção do Chico Buarque, todo aberto, os metais, aquela coisa toda. Eu achei aquilo o máximo, comecei a escutar mais, aí combinou que era uma época que eu estava entrando na faculdade, e aí tinha uns faculdade de? Geografia. Uau, então não é nem de música. Não. Aí tinha uns instrumentos lá do pessoal, comecei a tocar samba com eles e tal, e comecei a voltar a escutar aquelas coisas que meus pais escutavam, né? Que é exatamente aquilo que o Cadu estava falando. Me interessei pelo violão 7, comprei um e fui aprender a tocar com Seresteiros de Iguape, que é uma cidade no litoral sul de São Paulo. Meus amigos lá, muitos deles hoje não estão mais entre nós, porque eles tinham no mínimo 70 anos. Eu comprei um violão, cheguei lá e falei, pô, eles tinham uma roda de seresteiros, falei, eu tô com um violão 7, será que eu posso vir tocar com vocês à noite? Os caras, não, lógico. Então eu passei umas férias inteiras estudando no quarto, trancado, escala em corda solta, e à noite eu ia executar, eu tocava com os caras e tal, e ia pegando, falando harmônicos e tal, coisas de samba e seresta que eu gosto muito. Nossa, então ele conheceu a gente. A gente entrou na vida dele. Pois é, você passou do rock and roll, você foi pra Seresta, da Seresta caiu aqui no Trio Gato com Fome. Eu sempre escutei muito choro, muito seresta, muito samba de break, isso assim, mesmo tocando
Slayer, Carcass, essas coisas, eu escutava isso. E hoje eu escuto assim, quase nada assim, de metal pesado mesmo, que eu escutava muita coisa. Eu escuto uma coisa ou outra de hard rock, que eu ainda gosto. Mas escuto samba mais e toco samba. Vocês falaram de samba de break e tal, e a gente falou do estilo de vocês, que é um estilo bem assim paulista, né? Fala um pouco pra gente sobre os estilos de samba que vocês tocam, até porque tem o samba de gafieira, né? Como que é isso? O samba paulista ele é muito, ele é calcado, assim, as origens dele é no samba rural, né? Mas isso, depois com Adoniran e outros, né, teve esse samba... Uma urbanização, exatamente, né? Foi um processo que acontece muito sugando o que aconteceu também no Rio de Janeiro, né? Porque as influências, né, que chegavam pra gente aqui era do rádio e o que acontecia mais era no Rio de Janeiro, né? Os grandes artistas e tal. Então, a gente aqui em São Paulo, a gente, né? A gente fala como se eu tivesse... Nossos ancestrais. Mas, né, acabaram tendo essa influência, né, do samba carioca, urbano, né? E que chegava através do rádio. E essa mistura deu uma cara do samba paulista com artistas como a Adoniran Barbosa, Demônios da Garoa, o Germano, que tinham essa coisa do samba germano, né? Muito dessa coisa do samba de gafieira, samba de break também, e o samba sincopado, e os Demônios da Garoa, que interpretavam principalmente, né, músicas do Adoniran, e esse casamento entre eles que deu muito certo, e tinha essa coisa também sempre bem humorada, meio cômica, essa crônica da cidade. E tem esse lado também rural, que é o lado de Geraldo Filme e outros sambistas também de São Paulo. A gente sugou de tudo isso um pouco, né, para criar essa nossa identidade. Então no disco isso ficou bem claro, retratado, assim, né? E até na nossa maneira de compor, né? Então a gente tem músicas que falam sobre São Paulo, samba de break, algumas outras coisas aí autorais que também estão no disco. Muita gente já viu vocês também com contato direto com o Rolando Boldrin e até às vezes se pergunta, ele que é o padrinho, mas você disse que não, que o padrinho mesmo é o Oswaldinho da Cuica. Conta um pouquinho essa história pra gente. O Renato já tinha conhecido ele o Renato foi da Unidos do Peruche por um tempo e nesse meio da escola de samba ele já tinha conhecido o Oswaldinho. A gente, quando foi gravar o CD, gravamos uma música dele e fomos conversar com ele antes de gravar a música, né, para saber o que ele achava, mostrar a nossa interpretação. E a partir daí a gente teve um contato muito bacana com ele foi super receptivo e atencioso com a gente, porque ele é assim mesmo, né? Ele tem essa preocupação de passar todo o conhecimento que ele adquiriu para as próximas gerações, né? E a gente teve um contato muito, muito próximo. Quando a gente foi fazer o show de lançamento, de pré-lançamento do nosso CD, que a gente fez aqui em Santana de Parnaíba, no Teatro Municipal, a gente convidou o Oswaldinho, mas nem imaginava que ele viria, né, para o show. E ele veio, cantou com a gente e batizou a gente lá, né, no show, assim. Então, foi uma grata surpresa. Exatamente, foi muito bacana. A gente ficou super feliz. E a partir daí, o que o Renato fala, apadrinhou, agora não tem jeito mais. Agora a gente vai ter que levar a gente pro resto da vida. Aliás, no CD tem uma música, ele canta também no CD, na gravação? Participou gravando a música Minha Vizinha, que é a música dele, cantando com a gente e tocando também. E ele declama lá e tem uma vinhetinha antes de uma música nossa que fala sobre São Paulo, fala sobre o samba paulista. Ele tem uma vinhetinha que ele que fez ali antes de começar a música. Legal, agora tem outras participações para lá de especiais nesse CD aqui, que é o CD do Trio Gato com Fome. Mas isso tudo daqui a pouquinho no segundo bloco aqui no TJ Entrevista. Até já!